Apocalipse capítulo 2, do verso 8 ao verso 11. Diz assim a palavra do Senhor. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: Estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de nenhum modo, sofrerá dano da segunda morte. Amém. Estes 4 primeiros meses deste ano, de 2015, têm sido extremamente desafiadores para o cristianismo em todo o mundo. O número de cristãos mortos de forma violenta sobe a centenas apenas nesses 4 primeiros meses deste ano. Em fevereiro foram 22 egípcios cristãos que foram degolados na beirada do mar Mediterrâneo, manchando aquele mar com o sangue dos mártires. No dia 2 desse mês, 147 jovens estudantes universitários cristãos foram mortos no Quênia, de forma covarde, de forma um massacre terrível. Essa semana que se encerra, 12 africanos que estavam no navio de refugiados buscando abrigo na Itália, no mar Mediterrâneo, foram lançados ao mar para morrerem afogados por serem cristãos. Todas essas notícias realmente chocam, mexem conosco. Nós temos recebido aí os relatos do pastor Jefferson viajando lá no sudeste da Ásia, mostrando a tensão, mostrando o trabalho dos missionários, como eles vivem numa tensão em países que não são receptivos ao Evangelho, muitas vezes vivendo com poucos recursos. Alguns são até mesmo abandonados pelas suas igrejas, deixados no campo. São coisas que mexem conosco e realmente tem mexido muito comigo nesses dias e afetado profundamente, levando a repensar o nosso cristianismo, a pensar o tempo que nós estamos vivendo. Quando nós olhamos para o nosso país, nós vemos um país de uma igreja triunfalista, de uma igreja que só fala em vitória, de uma igreja que só fala em prosperidade, de uma igreja que promete bênçãos e mais bênçãos para todo mundo, se esquecendo desses que estão vivendo numa situação tão difícil. O número de igrejas abertas todos os dias no Brasil ultrapassa qualquer coisa que a gente possa imaginar. Empreendimentos pessoais, empreendimentos de alguém que se torna dono de uma igreja e assume aquilo ali como se fosse uma verdadeira igreja, mas não é. E pensando, meditando nessas questões, com o espírito realmente incomodado, porque eu não me lembro na história, pelo menos na minha história, de uma época como esta, vivendo toda esta realidade diante dos nossos olhos, hoje com os recursos da televisão, estão dentro da nossa casa, e nós pensamos que são irmãos nossos, é a igreja do Senhor Jesus, não é um grupo isolado lá naqueles lugares distantes, mas são irmãos nossos, igreja do Senhor.
Nós cremos na igreja universal, nessa igreja que está espalhada em todo o mundo, que foi chamada pelo Senhor. Nós cremos. E esses irmãos são parte da igreja. São parte nossa. E o Senhor diz que nós devemos chorar com os que choram. Devemos nos alegrar com os que se alegram. Nesse momento de tanta dificuldade. E creio que o Senhor me conduziu a este texto, a esta carta à igreja em Esmirna, onde uma carta pequena, nós encontramos algumas respostas para as nossas indagações, algumas respostas que nos ajudam a entender esse tempo e a viver esse tempo na presença do Senhor. Esmirna era uma cidade muito importante na Ásia Menor, uma cidade próspera, onde hoje é a Turquia. Estava ali a cidade de Esmirna, revezando com Éfeso, de importância, um comércio muito importante, uma cidade que se destacava. Havia ali uma grande colônia judaica que trabalhava no comércio, eram também prósperos. E essa igreja ficou conhecida por um dos seus pastores, chamado Policarpo, bispo de Esmirna, que foi queimado vivo, porque se recusou a dizer que César é Senhor. O procônsul insistia com ele: diga somente isso que você não morrerá. E ele, já idoso, com mais de 80 anos, diz: olha, há mais de 80 anos eu sirvo a este Senhor. E ele nunca falhou comigo. E não vai ser agora que eu vou negá-lo. Pode acender a fogueira, porque o fogo que vai me queimar vai durar 1 hora e vai se apagar. Mas o fogo eterno não se apaga, não se extingue. E assim ele morreu e o testemunho dele passou para a história. Então a igreja de Esmirna parece na história da igreja também, não apenas aqui na palavra de Deus, mas também na história eclesiástica. E nessa carta nós vemos, a primeira coisa é o autor se apresentando, o autor desta carta. Ele diz: essas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Se você olhar aí no capítulo 1, voltar a sua folha da sua Bíblia aí, no capítulo 1, versículo 8, você vai ouvir esse mesmo Senhor dizendo: eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Depois no verso 17 e 18 ele diz: quando vi, caí a seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Esse que se apresenta, esse que escreve esta carta. E nós sabemos que aqui é uma descrição do Senhor Jesus, aquele que venceu a morte, aquele que é o primeiro e o último, aquele que é o início de todas as coisas e é o fim de todas as coisas. A história do mundo, ela se converge para Jesus Cristo. E o Senhor Jesus se apresenta como aquele que tem as chaves da morte e do inferno. Ele é o Senhor de todas as coisas, do mundo visível e do mundo invisível. E este Senhor vitorioso, este Senhor que domina sobre todas as coisas, ele diz àquela igreja uma palavra extraordinária. No início do verso 9 ele diz: conheço a sua tribulação. Eu conheço cada um destes 147 jovens que foram mortos lá no Quênia. Eu conheço um por um pelo seu nome. Eu conheço a tribulação que você passa na sua vida. Eu conheço a tribulação que a igreja enfrenta nestes dias. Conheço. O nosso Deus não é um Deus indiferente, não é um Deus distante.
mas é um Deus que conhece. É um Deus que veio e habitou entre nós. É um Deus que veio e morreu numa cruz. É um Deus que veio e enfrentou essa vida com seu pecado e foi vitorioso. É esse que nos fala. É esse que nos dirige nessa noite, essa palavra. É este Senhor que diz: eu conheço a situação de vocês. Então, irmãos, quando nós olharmos para essa situação da igreja do Senhor em todo o mundo, nesse tempo de morte, de derramamento de sangue, em que mártires estão entregando a sua vida, você se sinta participante. É uma parte sua que está ali, mas que você ao mesmo tempo saiba que o Senhor, que morreu e reviveu, que vive e que reina, que tem as chaves da morte e do inferno, Ele conhece. Ele diz: eu conheço a sua tribulação, eu conheço a sua pobreza, eu conheço a blasfêmia daqueles que zombam de vocês. Essa igreja era uma igreja pobre, numa cidade rica. Era uma igreja com problemas de perseguição, de rejeição, por parte dos judeus, que eram ricos. E os judeus se diziam: olha, nós somos o povo eleito. Nós somos judeus. Nós somos a igreja. Nós somos o povo de Deus. Porque nós somos abençoados. Temos prosperidade. Mas quem são vocês? Vocês são essa igreja pobre. Essa igreja que não tem grandes feitos. Mas o Senhor diz: olha, isso que eles estão dizendo é blasfêmia. É blasfêmia. Eu conheço a blasfêmia deles. Eles se dizem povo de Deus, mas não são povo de Deus. São, antes de tudo, essa palavra dura que nós mesmos temos dificuldade em dizer. Eles são sinagoga de Satanás. Você já imaginou essa expressão para o judeu? A ofensa que isso representa? Ser chamado de sinagoga de Satanás, um povo que se diz o povo de Deus, e de repente esse que tem a chave da morte e do inferno diz: olha, vocês estão blasfemando, vocês não são o povo de Deus. E por isso, irmão, nós precisamos estar muito atentos nesses dias, nesses momentos, quando a igreja parece tão acuada, tão perseguida, a igreja parece com tantas dificuldades, tantos irmãos em situações difíceis, e muitas vezes nós mesmos, no mundo ocidental, uma igreja indiferente, nós possamos olhar para essa palavra e não nos deixar levar por qualquer coisa que apareça como evangelho, mas negue a ressurreição de Jesus Cristo, negue essa situação que não se importa com aqueles que estão sofrendo e morrendo por causa do Senhor Jesus. Porque nós vivemos no mundo ocidental chamado cristão, nos achamos seguros, achamos que isso nunca vai chegar aqui até nós. Mas se você estiver atento, você vê que as coisas estão chegando perto. Estão chegando nos países ocidentais. Estão assustando as populações. Porque a Bíblia diz que o tempo do julgamento do Senhor é chegado. E essas coisas não estão distantes de nós. Podem estar distantes de nós geograficamente, mas emocionalmente, espiritualmente, nós fazemos parte desse povo que tem sido sacrificado, que tem sido morto aos montões por causa do nome de Jesus. Aqueles judeus se diziam ricos, desprezavam aquela igreja, mas o Senhor disse que conhecia a blasfêmia, conhecia aquilo que eles estavam dizendo a respeito da igreja do Senhor. Quantas vezes? Talvez você já tenha se enfrentado com a situação dessa, de pessoas dizerem que você não é tão crente como eles, que você não tem tanta prosperidade como eles têm, que você não tem as coisas que eles obtêm, que a sua igreja não tem grande expressão.
Não se deixe levar por isso, porque o Senhor conhece a situação de cada um. O Senhor conhece a tribulação, o Senhor conhece a blasfêmia, o Senhor conhece. E depois dessa palavra de conforto àquela igreja, nós vemos no versículo 10, o Senhor nos dá uma palavra de exortação, que abrange o anúncio de um sofrimento e de uma promessa. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Não temas, não temas, não temas. Quantas vezes nós ouvimos isso? E algumas pessoas dizem que na Bíblia tem 365 expressões não temas, mas direcionado na outra direção, não temas porque o Senhor vai te dar vitória, não temas porque você é vencedor, não temas porque a sua bênção já chegou, não temas porque Deus está cuidando de você. Mas quando você lê essa carta, o não temas é bem diferente. Não temas as coisas que tem de sofrer. E aqui nós vemos, irmãos, uma diferença fundamental do evangelho verdadeiro, da cruz, do evangelho de Jesus Cristo, de um falso evangelho. O falso evangelho te promete bênçãos e mais bênçãos. O verdadeiro evangelho diz que você foi chamado para levar a sua cruz. O Senhor Jesus disse que a sua igreja seria odiada de todas as nações por causa do seu nome. E é isso que nós estamos enxergando em todas as nações. Não são apenas aquelas nações muçulmanas, mas dentro das próprias nações chamadas cristãs. Você já vê um movimento muito grande contra a igreja do Senhor Jesus. Sereis odiados, não temas. Não temas porque eu vou livrar você, não. Não temas aquilo que você vai sofrer. Talvez não nós, hoje, aqui, agora, mas o povo de Deus. E se um irmão meu está sofrendo, eu também vou sofrer com ele. Se o irmão meu está chorando, se aquelas famílias, você imagina bem, 147 famílias, pais, mães, irmãos, que tinham grande esperança naqueles jovens estudando num país pobre, talvez trazendo alguma perspectiva de melhora de vida, hoje estão chorando pelos seus filhos, que numa manhã, alguns estavam às 5 horas da manhã numa reunião de oração e foram ali massacrados. Alguns estavam se arrumando para ir para a aula e foram mortos. Precisamos nos solidarizar com aqueles irmãos que estão ali chorando, com aquelas famílias. Isso foi agora, há 10 dias atrás, dia 4, dia 2. Essas famílias certamente ainda estão ali chorando por esse momento. Não temas, sereis odiados de todas as nações, por causa do nome do Senhor Jesus. Não existe, irmãos, cristianismo sem cruz. Cristianismo sem cruz não é o cristianismo bíblico. É do inferno. É mentiroso. O cristianismo que o Senhor nos chama a viver é um cristianismo onde o Senhor Jesus diz: aquele que quer ser meu discípulo, tome a sua cruz e siga-me. Não existe meio termo. Não existe facilidade. O Senhor Jesus nunca escondeu o custo do discipulado. O Senhor Jesus nunca escondeu o custo do seu chamado. O seu chamado é glorioso, é maravilhoso, é eterno. Ninguém vai nos arrebatar da mão do Senhor, porque nós estamos seguros nas suas mãos, na vida ou na morte. Mas o Senhor nunca prometeu à sua igreja grandes facilidades, grandes bênçãos, como tem sido prometida mais do que nunca nesses tempos. Ao mesmo tempo que nós vemos essa situação acontecer na igreja, nós vemos por outro lado essa igreja triunfalista. Alguma coisa está errada nesse meio caminho. Um desses dois evangelhos está errado. Ou aqueles irmãos que estão sendo mortos
não têm fé suficiente, não têm orado suficientemente para serem livrados, ou o evangelho que nós estamos pregando aqui nesse país está errado. Porque os dois não podem estar certos ao mesmo tempo. Depois o Senhor de dizer, né, eu conheço, você não está sozinho, eu não abandonei a minha igreja, esses irmãos que estão sendo massacrados, eu sei o que está acontecendo. E depois de dizer, não temas, o Senhor diz aí que aquela igreja seria perseguida, o diabo vai lançar alguns em prisão, e isso tem acontecido, alguns entre nós têm sido mortos pela sua fé. Alguns entre nós têm sido deslocados do seu país, têm saído fugidos da sua casa. Na pastoral de hoje, uma carta que eu fiz uma tradução de uma missionária da cidade de Minneapolis, nos Estados Unidos, uma grande cidade nos Estados Unidos, que mora em Djibouti, está ali num trabalho missionário. Esse país é fronteiro com a Somália e com o Quênia. Estão recebendo milhares de refugiados do Iêmen. E ela está naquele país trabalhando. Enquanto isso, 2 de seus filhos gêmeos, adolescentes, estão estudando no Quênia, naquele país onde os cristãos foram massacrados. E se você leu a pastoral, você vai ver aquela mulher expressando os seus medos, as suas angústias, mas ao mesmo tempo a sua confiança no Senhor. E ele diz uma frase que está em negrito aí na pastoral, onde ele diz: amo a esperança da ressurreição. Prefiro ir com Jesus para dentro do meu medo do que ser deixada para trás, segura em meu próprio caminho. E lá, no meio do meu medo, vejo toda a motivação que eu preciso para me apegar a Ele. A segurança é uma ilusão. A minha luxúria por ela não pode fazer nada para garanti-la. Quando a doença vem, quando o avião cai, quando as bombas estouram, quando os amados ficam velhos, bem lá no meio da nossa fraqueza, do medo e na total destruição de toda ilusão de segurança, eu preciso só de uma coisa, de Jesus. Que testemunho, que serve para nós, igreja do Senhor, vivendo em situações assim. E o texto aqui nos diz que o Senhor diz àquela igreja que Satanás iria lançar alguns dentro da prisão. Os ímpios atacam a igreja, são inimigos da igreja do Senhor. E quando um servo do Senhor é atacado, ele se sente às vezes muito abandonado, como o próprio Senhor Jesus lá na cruz. Deus meu, por que me desamparaste? Jesus ali mostra a realidade desse momento na vida do cristão. E aqui está o cerne do sofrimento. É aquele momento quando você que é fiel a Deus está andando no caminho do Senhor, mas sofre perseguição, sofre problemas, tem dificuldades, e você diz: olha, eu sou tão fiel ao Senhor, parece que o Senhor se esqueceu de mim, por que está acontecendo? E você olha para a vida do incrédulo, e está tudo bem. Para aquele que segue um evangelho, que não tem compromisso, parece que está tudo bem. Isso dói. E eles escarnecem: onde está o seu Deus? Onde está o seu Deus? O Deus que você serve deixa você desse jeito? Permite que você seja massacrado, morto, escorraçado da sua casa? Que Deus é esse? E nós temos muitas vezes que passar por estes momentos, irmãos. Mas o Senhor disse que isso acontece para que nós sejamos colocados à prova, para sermos colocados à prova. Não para Deus
Porque Deus nos conhece, diz a palavra. Deus nos diz: não temas, que você tem que sofrer, mas colocados à prova para o mundo. Não duvide que estas mortes, que aquilo que está acontecendo com a igreja em todo o mundo, tem sido testemunho para este mundo. Tem sido testemunho para este mundo de fidelidade, de compromisso, de amor a Jesus Cristo. E ao mesmo tempo é um julgamento. O mundo será julgado. Você se lembra do 5º selo de Apocalipse? Daquelas almas que estão ali dizendo: Senhor, até quando não vingarás no nosso sangue lá no altar do Senhor? E o Senhor diz então, como seremos como testemunho da nossa fidelidade. Independente do caminho que a igreja tiver de seguir, ela vai andar esse caminho atrás de Jesus e em comunhão com Ele. Jesus está vivo e caminha junto com os seus santos no sofrimento deles. Tenha certeza disso. Tenha certeza disso. Os vencedores não são aqueles que estão matando os cristãos. Os vencedores são aqueles que estão morrendo em Jesus Cristo. E o Senhor diz então: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Essa fidelidade, irmãos, sem dúvida é uma fidelidade de língua, uma fidelidade de testemunho e uma fidelidade de comportamento. Nós podemos dizer: ser uma testemunha fiel até a morte. Ser uma testemunha fiel mesmo diante da morte. Ser uma testemunha do Senhor em qualquer circunstância da sua vida. Não negue o Senhor. Faça como Policarpo. Ser uma testemunha fiel no Novo Testamento não é simplesmente você permanecer na fé até a hora da sua morte, mas significa aquele que continua sendo um missionário, continua proclamando o nome do Senhor, continua vivendo a verdade do Evangelho. Ser fiel às verdades do Evangelho. Caminhe nessa verdade. Não negue o Senhor. Olhe para este mundo que está se acabando. Olhe para o brilho desse mundo que está passando rapidamente. Mas olhe para o Senhor Jesus, o sol da justiça que vai brilhando mais e mais. Ser fiel até a morte. É certo que nem toda igreja nos nossos dias é chamada ao martírio. Por enquanto nós não somos, não sabemos até quando. Mas todos nós somos exortados a sermos fiéis, a preferir morrer, dar a nossa vida, do que negar a Jesus Cristo. Esse é o nosso chamado, irmãos. Como nós temos vivido, como nós temos sido fiéis, testemunhas do Senhor. A nossa fidelidade ao Senhor vai até onde? Até onde não me compromete nada, até onde não exige nada de mim, até onde eu não tenho que abrir mão da minha vida confortável e segura, entre aspas. Porque talvez você esteja mais inseguro no Brasil do que em qualquer outro país de guerra, de tanta violência. Como tem sido a nossa fidelidade? Mas o Senhor tem uma promessa: ser fiel, e eu te darei a coroa da vida. Eu te darei a vitória. Porque o que o mundo nos oferece, irmãos, passa rapidamente, tudo acaba, mas a coroa da vida é eterna. É a vitória do Senhor. A coroa da vida é a coroa do mártir, que não nega Jesus. Ela é o prêmio pela vitória na tribulação e na provação. A vitória não consiste de conquistas e sucessos diante dos homens, mas no fato de que aquele que é provado não cai da sua fidelidade, como testemunha
não cai do seu amor e nem da sua fé. 2 textos que nós podemos ler, Tiago, capítulo 1, versículo 12. Nós vemos a palavra de Deus dizendo: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Aleluia. Depois de ter vencido, que suporta a perseverança, as lutas dessa vida, a perseguição, receberá a coroa da vida. 2 Timóteo, capítulo 4. Segunda Timóteo, capítulo 4, versículo 8, diz o seguinte: Paulo falando da sua vida, ele diz: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça, a coroa da vida me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Essa palavra de Deus, de perseverança, eu conheço. Jesus conhece a situação da sua igreja. Ele está conosco. Ele conhece cada situação que nós vivemos. E ele então termina essa carta, depois de fazer essa promessa, ser fiel até a morte, dar-te a coroa da vida. Ele diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvidos, ouça. O vencedor, de nenhum modo, sofrerá o dano da segunda morte. O vencedor, o Senhor diz àquela igreja de Esmina, que mesmo sob tribulação, pobreza e difamação, que ela deveria permanecer todos os dias como candidata à vida e não à morte. Não à morte física, que nós nos preocupamos tanto com ela. O problema nosso não é a morte física, porque a morte física já foi vencida por Jesus Cristo da sua ressurreição. Essa não é o problema, a morte física. O problema não é ser morto pelo nome de Jesus, porque a morte um dia foi vencida, meus irmãos, dentro da história. Um homem venceu a morte, ressurgiu e vive e reina, e tem as chaves da morte e do inferno. Por que temer essa morte? Se ela já foi vencida, o que precisamos temer é a segunda morte, porque essa não tem esperança, porque dessa não se sai eternamente. Aquele que vencer, aquele que permanecer fiel, aquele que não negar a Senhor Jesus, sofrerá o dano da primeira morte, mas um dia ele ressuscitará como seu Senhor. Mas aquele que sofrer o dano da segunda morte, não haverá mais esperança. Porque a segunda morte é o lugar onde a morte e o inferno são lançados, lá no livro de Apocalipse. É o lugar preparado para o diabo e seus anjos, e não para aqueles que temem o Senhor. Somos chamados, irmãos, a uma vida de testemunho. Nesses dias tão estranhos, nesses dias tão difíceis de encarar a nossa fé, quando irmãos nossos em mundo inteiro estão sofrendo horrivelmente, muito mais do que você pode imaginar, mas têm sido fiéis. Que nós possamos também ter essa mesma fidelidade, que nós possamos ser solidários com eles, que nós possamos continuar mantendo os nossos missionários que têm se disposto a ir a estes lugares,
E estamos precisando cada vez mais de pessoas que se comprometam com esta obra, que orem por estes missionários, que contribuam para que esses missionários sejam mantidos de modo digno ali, para que nós, como igreja, possamos participar verdadeiramente como igreja do Senhor. Tempos estranhos, tempos que anunciam o princípio das dores, segundo diz a palavra do Senhor, mas tempos que anunciam a vitória final do Senhor Jesus. Tempos que anunciam que o Senhor voltará em poder e glória. Tempos que anunciam que a nossa redenção está próxima e que nós devemos erguer os nossos olhos para o alto e dizer: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Esse é o tempo que nós estamos vivendo. Tempos de grandes desafios, grandes oportunidades, tempos de sermos fiéis, testemunhas do Senhor até a morte. O vencedor, de modo nenhum sofrerá o dano da segunda morte. Que garantia! E quem disse isso é aquele que venceu, que vive e reina, que é o primeiro e o último. E nessa noite, meu irmão e minha irmã, você possa pensar nisso. E nesses tempos estranhos que nós estamos vivendo, difíceis, que você jamais perca o seu olhar do Senhor Jesus. Olhe firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. E ali nós estaremos seguros. Não estaremos seguros em lugar nenhum mais, a não ser no Senhor Jesus. Ele é a nossa segurança. É Ele que vai nos conduzir seguros à eternidade com Ele. Que Deus nos abençoe, irmãos. Deus abençoe a sua vida. Que você persevere e que nós estejamos mais ainda ligados, irmãos, à igreja do Senhor em todo o mundo. Solidários com aqueles que estão pagando um preço alto pela sua fé. Enquanto o Senhor nos dá esse tempo de refrigério, nós possamos vivê-lo na presença do Senhor e para a glória do seu nome. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, glórias sejam dadas a Ti, Pai. Porque Tu és esse Deus tão maravilhoso, tão extraordinário. Porque esse é esse Deus que conhece a nossa vida, Pai. Não é um Deus indiferente às nossas situações, Pai. Obrigado porque o Senhor conhece a nossa tribulação, a nossa pobreza, conhece a blasfêmia daqueles que nos perseguem. Obrigado, Pai, porque Tu és um Deus que nos diz que nós não devemos temer as ameaças dos homens nestes dias, ó Pai. Ó Deus, capacita-nos, a cada um de nós, a sermos uma testemunha fiel do Senhor até a morte, mesmo diante da morte. Ó Deus, e que nós possamos receber a coroa da vida que o Senhor tem preparado para todos aqueles quanto amam a sua vinda, Pai. Ó Deus, obrigado, porque a morte física, ela já foi vencida pelo nosso Senhor Jesus. Ela já não nos assusta, porque ela já foi superada. Oh Deus, obrigado, porque a palavra diz que bem-aventurado é aquele que tem parte na primeira ressurreição, porque sobre estes a segunda morte não tem autoridade. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos sustenta. Obrigado pela salvação que nós temos em Jesus, unicamente pela Tua graça e misericórdia. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.